Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao meu canal de Biologia. Sou o professor Fernando Stuck e estou aqui hoje com vocês para começar as revisões. Vamos nessa? Vamos começar? Vamos iniciar as revisões aqui. Hoje eu vou começar já falando de Enem. Claro, uma prova aí muito esperada, eu acho que praticamente todos os alunos irão prestar. E a cada ano que passa o Enem vem intensificando a forma com a qual ele trabalha. Isso eu já venho falando todos os anos, né? E é como agora estou voltando às atividades do canal, não somente atividades com notícia, vídeos interessantes, mas também com revisões. E hoje eu decidi começar com o Enem. Então é o seguinte, pessoal, o que eu resolvi fazer com vocês hoje aqui? Falar um pouquinho mais sobre como o Enem está sendo cobrado nos últimos 5 anos, tá? Vou mostrar aqui as porcentagens e já começar com uma questãozinha de ecologia hoje com vocês. Então, depois da vinheta, eu aguardo você aí comigo. Não desanimem, força, foco, fé. Eu sei que você não quer assistir mais vídeo porque você tá tendo EAD pra caramba, mas nesse momento você precisa ter força e eu tô aqui para te ajudar. Então, depois da vinheta, este professor de biologia aqui irá te ajudar um pouquinho no Enem. Vamos nessa. Bom, rapaziada, então de cara eu já quero mostrar para vocês aí os últimos 5 anos que foram cobrados de biologia no Enem. Fiz aqui um grafiquinho, gráfico em forma de pizza. Todos os anos eu faço esses gráficos aqui mostrando. E como vocês podem perceber, rapaziada, olha a ecologia arrebentando, né? Aí quase 30% sendo cobrada. E mais uma vez, né? Na verdade, não só para o Enem, a ecologia ela é o carro-chefe aí de praticamente todos os vestibulares que nós temos hoje no Brasil. Então, muita atenção na ecologia e não acho que é uma matéria fácil. Temos aqui em segundo lugar bioquímica e junto com bioquímica células, citologia, tá? Então, toda a parte de metabolismos, né? Então, toda a parte de metabolismo energético, de construção, de controle, DNA, RNA, proteínas, lipídios, carboidratos, né, todas essas partes aí que caem muito juntamente com células, membrana plasmática, divisão celular. Obviamente, se nós estamos falando de divisão, já entra no quesito de câncer, pode entrar biotecnologia junto com essas matérias, então vira um bolo de gato. A gente sabe que o Enem gosta de trabalhar aí muitas matérias ao mesmo tempo. E logo em seguida a gente já tem microbiologia sendo muito bem trabalhada, ainda mais esse ano, com as técnicas de vacina, soro, né? Então a microbiologia falando de vírus, de bactéria, protozoários, entre outros, né? Temos também um pouquinho de botânica, bem pouco, mas temos fisiologia, corpo humano também, um pouquinho cobrada em média de 6%. O Enem realmente não cobra tanto botânica e corpo humano, mas cada ano que passa, pelo menos uma pergunta tem caído e também evolução, né? Então dentro de evolução eu colocaria origem da vida, Lamarck, Darwin, neodarwinismo, né? E mais uma vez falando da biotecnologia. Reparem que eu nem coloquei biotecnologia porque ela está praticamente sendo cobrada em todas as questões. Então fiquem ligados porque é importantíssima as técnicas de biotecnologia. Eu vou fazer aqui sim revisões de biotecnologia, de aulas e exercícios, para que vocês possam ficar aí cientes das técnicas, novas técnicas, principalmente técnica de CRISPR, de alteração de material genético, tudo isso tem ajudado muito a entender melhor como que tudo isso funciona, tá? Então vamos lá, vamos falar agora um pouquinho mais da questão em si, tá? Hoje é uma questão de ecologia, é a prova do ano passado, tá? A última prova do Enem. Essa que foi considerada uma questão até que tranquila, tá? Mas precisa ter atenção, precisa ter muita atenção. O que nós vamos trabalhar aqui hoje, tá? Hoje nós iremos trabalhar a questão de interação entre seres vivos, tá? Que é uma aula muito importante para vocês, as relações de mesma espécie, de espécies diferentes. E então eu vou revisar essas interações. Eu vou ler o exercício, eu vou explicar o exercício, dar uma dica para vocês. Depois eu peço para que você pause ele, tente fazer sozinho e depois bata o gabarito comigo, mas eu aviso antes a hora de parar, tá? O vídeo. Então vamos ler comigo, atenção, hein? As cutias, que não sei se você conhece, cutia é
um ratinho, tá? Os pequenos roedores das zonas tropicais transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas em vez de comê-las, enterram em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria das suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento da ladroagem faz com que uma mesma semente pode ser enterrada dezenas de vezes. Ou seja, eles estão aí, né, pegando uma semente do outro. Então, a sementinha tá lá, ele vai lá, enterra, o outro vai lá, desenterra, pega a semente, enterra de novo. Inclusive, quando eles esquecem, né, aonde enterraram, isso pode brotar e até auxiliar aí as plantas a poderem germinar. Quem faz muito isso são as aves, as gralhas, por exemplo, fazem muito isso, né? Então ele pergunta aqui o que significa essa ladroagem, né? Então lá, essa ladroagem está associada a que tipo de relação? Se infilia a predatismo, parasitismo, competição e comensalismo, tá? Então ele colocou aí vários tipos de relações. Antes da gente poder responder, fiz aqui uma pequena tabelinha que vai poder ajudar vocês. Antes de poder responder a pergunta e passar o gabarito para vocês, é interessante que eu revise os tipos de relações que existem entre seres vivos. E é isso que ele está perguntando lá, né, pessoal? Então, nada mais justo do que eu dar uma pequena revisada com vocês e dentro do exercício já falar de todas as relações. Então, vamos lá. Nós temos aqui as relações harmônicas, também chamadas de positivas, e as relações desarmônicas, também chamadas de negativas. As relações harmônicas, elas são divididas em mesma espécie, chamadas de intraespecífica ou homotípicas, e interespecíficas ou heterotípicas, que são de espécies diferentes. Então vamos falar um pouquinho sobre as relações harmônicas intraespecíficas. Temos aqui a sociedade. Reparem que você tem aí os sinais positivos. Isso é sinal de que os envolvidos, ambos os envolvidos, sairão beneficiados nessa história. Os indivíduos de mesma espécie que vivem junto, mas com divisões de tarefas. Como vocês podem perceber, a sociedade possui hierarquia e, inclusive, também tem um heteromorfismo, ou seja, eles possuem o corpinho, né? Formato, a morfologia do corpo diferente uma da outra, funções diferentes dentro daquele tipo de relação. Isso é muito comum nas formigas, nas abelhas, nos cupins e assim por diante. Temos também aqui as colônias, que no caso também é uma relação de mesma espécie harmônica, também positiva para ambos os envolvidos, porém eles não possuem hierarquia, não têm uma divisão de trabalho. A maior parte das colônias eles são aderidos anatomicamente, inclusive não possuem diferença corpórea, com algumas exceções. Como, por exemplo, eu poderia citar colônias de bactérias, colônias de poríferos, tá? Que são grandes exemplos de colônias que eu poderia passar para vocês. Aqui nós temos também a relação harmônica positiva interespecífica, que no caso aqui de espécies diferentes. Temos aqui o mutualismo, onde duas espécies também precisam uma da outra para viver. Obrigatoriamente, as espécies que estão em contato, se uma delas morrer ou distanciar, ambas morrerão. Elas precisam ficar o tempo todo unidas. É o caso, por exemplo, do líquen, né, que é onde você tem uma relação de alga e fungo. A protocooperação, que também é benéfica para ambos os envolvidos, porém, eles podem viver separados. São seres que, sim, podem viver sozinhos, eles não precisam viver em conjunto, em grupo. Um grande exemplo que eu poderia citar aqui na minha região, o anu se alimentando dos carrapatos do gado. Tá? Eles comem lá os carrapatos do pelo da vaquinha e do boizinho. Temos aqui também o epifitismo, também considerado aí esse é um nome que é dado mais para as plantas, mas eu poderia generalizar colocando como inquilinismo. O inquilinismo é quando você tem uma espécie que vive em cima da outra, em cima ou, né, de alguma forma morando, residindo naquele local sem prejudicá-lo. Isso é o que nós chamamos de epifitismo. Existem muitas plantas que fazem isso, como bromélias, orquídeas, samambaias, que vivem em cima do tronco de outras plantas sem prejuízo. Reparem que o hospedeiro é neutro, ele não tem aqui nenhum ganho, mas também não tem perda. E aqui nós temos também o comensalismo, que é quando um ser se aloja em outro ser, normalmente para se alimentar
ou para se proteger. Nesse caso, ele não vai causar nenhum malefício. É o caso do tubarão e da rêmora, por exemplo. Eu poderia citar também aqui a foresia, que não está aqui na tabela, mas a foresia é quando um ser transporta o outro ser. É o caso das abelhas que transportam grãos de pólen das plantas. E até mesmo a sinfilia, que até pode ser harmônica, tá? Porque, vou dar um exemplo da sinfilia, que quando a formiga se alimenta das fezes açucaradas do pulgão, então ela acaba utilizando do trabalho do pulgão aí para ela se alimentar. Isso posso até colocar dentro de relações harmônicas, mas se for uma sinfilia tipo esclavagista, ela até pode ser desarmônica, ela pode ser ruim, que é quando o animal se aproveita do outro, do trabalho do outro, né? Um esclavagismo. Muito bem. Temos aqui também as relações desarmônicas, que são, no caso, negativas para alguém dos envolvidos ou até mesmo para os dois envolvidos. Então nós temos aqui as relações desarmônicas intraespecíficas, como canibalismo e a competição. O canibalismo é quando o indivíduo se alimenta da sua própria espécie, então ele é positivo, enquanto o outro que está sendo consumido é negativo. Isso acontece muito nos anfíbios, nos répteis e até nos mamíferos. Temos aqui a competição intraespecífica, onde ambos vão sair prejudicados, porque é uma competição. Então a mesma espécie praticam a competição, eles acabam praticando uma competição naquele local. Pode ser que algum dos envolvidos se tornem aí positivo nessa relação, mas é uma competição. Então, normalmente, por competir, ambos vão sair prejudicados na história, tá? E temos também a relação desarmônica interespecífica, que é o caso, vamos lá, do amensalismo. O que é o amensalismo? A espécie, ela secreta uma substância tóxica que mata ou inibe o crescimento de outra. Eu poderia citar aqui o fungo, produzindo um efeito antibacteriano de substâncias. Então é um caso de amensalismo. Parasitismo, que é quando eu tenho uma espécie que se aloja no corpo de outra, causando danos. Podendo ser uma exoparasita, fica fora do corpo, ou endoparasita, dentro do corpo. Óbvio, o parasita ele se beneficia e o hospedeiro não. Temos aqui o predatismo, uma espécie que ataca e se alimenta de outra espécie. É óbvio que o predador é positivo nesse sentido e a presa negativa. Lembrando que as presas precisam ter adaptações para poder viver na natureza, como é o caso da camuflagem, que é quando ele imita a cor do ambiente, e o mimetismo, que é quando ele imita a própria estrutura. Então, por exemplo, uma mariposa que parece que tem olhos de coruja na sua asa e a cor dela próxima a um tronco. Então ela usa a camuflagem da cor e o mimetismo das suas asas para afugentar o seu predador. E por último, temos a competição interespecífica, que é quando seres de espécies diferentes praticam competições. Nesse caso, ambos também estarão prejudicados nessa relação, podendo até mesmo alguém sair benéfico, mas no início os dois vão sair perdendo, porque vão brigar, vão perder comida, vão gastar energia, e isso não é bom. Bom, depois desta pequena aula sobre relações, é sim interessante que você agora pause esse vídeo e que tente fazer sozinho. Responda agora aí qual que você colocaria a correta, mas tenha certeza, tá? Exclua aquelas que você tem absoluta certeza que é errada e você vai ficar entre duas. E dentro dessas duas, muita atenção e responda. Utilize uma técnica que eu já ensinei, que é o método das varetas. Clica aí no cardzinho aí em cima para você entender como funciona essa técnica e arrebenta nessa questão. Vamos lá. Para! Pausa esse vídeo e responda, e depois disso, vamos nessa. Bom, então já deu tempo, né? Vamos lá? Qual é o gabarito desta questão? Chegamos então na alternativa D de Deus, ó Cote, me ajuda. Deus, competição. Entre as outras, sinfilia. É o esclavagismo que eu comentei com vocês, né? Não rola, né, pessoal? Ele não está se alimentando das excretas do outro, não está
excremento do outro, ou seja, ele não está usando o trabalho do outro, né? Ele não está escravizando nada, então né, sinfilia não é. Predatismo muito menos, ele está falando de grupos de mesma espécie de cutias, então não é um predatismo, tem um predador e a presa, né? Parasitismo também não, em nenhum momento foi colocado aqui que tinha algum elemento que prejudicasse a cutia, que entrasse nela ou que ficasse fora do seu corpo, e muito menos o comensalismo, que é um ajudando o outro. No caso, eles estão competindo. As cutias estão competindo, elas estão tirando comida uma da outra e automaticamente elas estão se prejudicando com isso. Elas estão gastando energia para isso. Elas poderiam estar se alimentando, elas poderiam estar tranquilas, mas não. Está faltando comida, tem muita cutia naquele espaço, então automaticamente elas estão competindo por comida e espaço para poder viver. Espero que você tenha acertado, é um prazer estar de volta nesse canal. Um forte abraço para vocês, contem comigo, coloque aí no comentário se você teve dúvida, qualquer crítica construtiva, destrutiva, o que for, é importante esse feedback. Dê o teu like, compartilha, manda nos grupos do WhatsApp aí das escolas para poder ajudar a galera. Um forte abraço, tudo de bom, valeu, valeu, tchau!